Muito boa tarde, meus nobres irmãos, amigos. Estamos retornando mais uma vez para lhes oferecer mais um vídeo da nossa coleção. São assuntos ligados a esta doutrina abençoada dos Espíritos. Mas antes de tudo, quero agradecer ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela me concede de poder realizar este trabalho em nome do Filho querido do seu coração, nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo de hoje, ele tem como título O Céu, o Inferno e Satanás. É o título deste nosso vídeo de número 40. É um artigo publicado no livro A Luz e a Dor Salvarão o Mundo, de José Fuseira, editora Empresa Gráfica Ouvidor S.A., página 247, 248, 249, 250 e 251, publicado no ano de 1956, Rio de Janeiro. E ele inicia assim, abre aspas: em face dos dogmas defendidos e impostos pelas igrejas ortodoxas como verdades eternas, vamos então considerar os mais importantes, opondo-lhes a lógica da razão e do bom senso. Deus é amor infinito? Se é, não parece, pois um Deus que decreta penas eternas para castigar os seus filhos pecadores não é, absolutamente, um Deus de amor infinito. E para maior evidência da nossa objeção, basta considerarmos que ele se mostra até mais severo e intolerante do que os próprios juízes humanos, porquanto estes, apesar do seu amor finito, em nenhum caso teriam ânimo de lavrar, mesmo contra o maior criminoso, qualquer sentença de sofrimentos sem fim, e muito menos se a penalidade tivesse de consistir em fogo a queimar-lhe o corpo e a alma. Por que então Deus não atenua essa expiação aos pecadores, considerando ao menos que, se ele, em luta com Satanás há tantos milênios, ainda não pôde vencê-lo, nem subjugá-lo, como exigir, pois, que seus filhos, sendo fracos de virtudes e numa existência tão curta, realizem o que ele, apesar de todo-poderoso, não tem conseguido desde o princípio do mundo? E que piedade é essa, a de um Deus que, lá do alto do seu trono de glória, assiste, impassível, às torturas horríveis de seus filhos, a contorcerem-se dentro de lagos de fogo, sem se comover com os seus gritos arrepiantes, que clamam perdão e misericórdia? Semelhante hipótese nos conduz a este raciocínio. Se os pais de uma família foram para o céu porque eram bons, e os filhos foram para o inferno porque eram maus, será possível que tais pais, embora no céu,
possam gozar as delícias celestiais, sabendo que seus filhos estão sendo submetidos a tormentos de tal natureza, e isso por toda a eternidade? Semelhante indiferença seria o mesmo que nós estarmos dentro do céu do nosso lar, regalados em ótimos banquetes, cercados de alegrias, flores e música, sabendo que lá fora nossos filhos se encontravam afundados no inferno da miséria e da doença, estendendo a mão à caridade pública. Será que os sentimentos de amor paternal, depois de se apurarem até à gama das virtudes excelsas, fazem que os pais, após haverem subido às mansões celestiais, cresçam em egoísmo rude e bárbaro, em vez de crescerem em amor e piedade? Pode acaso um diamante regredir à rudeza de um calhau? Deus é a perfeição infinita? Se assim é, como se compreender que ele haja criado os homens, enfim, seus filhos, com pendor para tantas imperfeições morais? E se Deus é o Pai Criador de todas as almas, então Satanás também é seu filho, pois não há filho sem pai. Mas como admitir que Deus, a máxima perfeição, gere qualquer obra ou criatura imperfeita? Porventura, a luz pode refletir trevas? Dirão os doutos em teologia ortodoxa: Deus propriamente não é culpado da existência de Satanás. Este era um anjo, Lúcifer, da sua corte celestial, mas um dia rebelou-se contra as suas leis, abrindo contenda com ele, a qual dura até os dias de hoje. Encaremos mais esta presunção e vejamos: Lúcifer era ou não era um anjo? Ele já tinha ou não tinha adquirido as virtudes que o elevaram a tão alta hierarquia de santidade? Se de fato era anjo, então como é que ele perdeu os atributos das virtudes que já houvera fundido em seu espírito, como decorrência da sua própria evolução moral? Evidentemente, tal retrocesso não é possível, pois uma alma que, após haver conquistado a coroa angélica, arrepia caminho, voltando a ser um pecador rebelado, de baixo nível, então é porque, na realidade, essa alma ainda não havia conquistado ou adquirido essas virtudes de tão elevada espiritualidade. Sim, como ela perdeu os seus atributos angelicais, fruto necessariamente de virtudes já comprovadas? Em boa lógica, Lúcifer não perdeu virtudes de qualquer espécie, pois ninguém pode perder aquilo que não possui. Se ele se rebelou contra Deus, provado está que ainda não possuía a obediência e a humildade dos espíritos angélicos. Por conseguinte, se quisermos justificar a presença dessa alma atrasada entre a corte dos arcanjos do nosso Pai Celestial, só há uma razão admissível: é a de que ele, Lúcifer, vivesse entre os anjos do Senhor, disfarçado na mais diabólica das dissimulações. Porém, nesta hipótese,
vamos ter a um outro beco sem saída. Ou seja, então Deus, que lê os corações e as consciências em secreto, não foi capaz de penetrar os pensamentos íntimos da alma de Lúcifer. Enfim, que é feito da presciência de um tal Deus que, inesperadamente, se encontra às voltas e em lutas com um anjo rebelado? Evidentemente, tal Deus não dispõe de presciência nem de poder absoluto, visto que qualquer Lúcifer consegue iludi-lo e abrir luta com ele sem ser derrotado. Ampliemos a lógica do nosso raciocínio. Deus é todo-poderoso? Certamente que é, pois ele mantém o equilíbrio de todo o universo. E isto, no sentido humano, constitui um esforço máximo. Então, por que não domina Satanás? O que, relativamente, exigiria um esforço mínimo? Ou Satanás será mais poderoso do que ele? Se admitirmos essa inferioridade, então Deus deixaria de ser infinito em seus atributos de onipotência, visto Satanás ter maior poder. Mas, nesse caso, Deus já não é mais Deus. Ou então, existem dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Porém, sendo assim, surge um novo problema, igualmente difícil de se acertar, porque, havendo dois deuses e de atributos diametralmente opostos, deparamos agora com duas vontades em litígio, e onde há duas vontades contrárias, há discórdia. Onde há discórdia, há desordem, há caos. E onde há o caos, que é uma força cega, perturbadora, não pode prevalecer qualquer equilíbrio. Ora, o universo constitui um soberbo conjunto de leis sábias e matematicamente disciplinadas em todas as suas causas e efeitos. Como então admitirmos a existência de duas vontades máximas e opostas, a ordem e a desordem, sem que esse conflito entre dois gênios onipotentes não desarticule essa estupenda harmonia que aí está patente em todos os setores da vida cósmica universal? Passemos agora a um enigma ou paradoxo que também desafia a sapiência e a argúcia dos mais abalizados teólogos do mundo. É este: Deus é infinitamente justo? Certamente. Mas então, por que motivo a uns ele dá a beleza, a outros a fealdade, a uns a luz da inteligência, a outros as trevas da estupidez, a uns saúde, a outros doença? Ainda, por que nascem uns em berço de veludo e atravessam a vida entre galas e alegrias, e até após a morte têm flores, mausoléus e missas, enquanto outros nascem sobre a enxerga de uma alfurja e depois atravessam a vida gemendo e chorando. E no fim, recolhidos a um hospital de miséria e corda, saem de lá para o cemitério, numa carreta e sem amigos, sem preces nem missas, lançados na vala comum dos bastardos e anônimos farrapos humanos.
Ainda, porque Deus cria alguns dos seus filhos, votando-os a nascerem sob a condição de selvagens? Além disso, se a salvação só pode obter-se por intermédio dos preceitos ou ditames do catecismo das religiões, então, como poderão essas almas selvagens ganhar o céu, uma vez que esses filhos de Deus nascem e morrem ignorando por completo a existência de todas as igrejas? Depois da morte física, qual é o destino dessas almas? Ficarão privadas de ingressarem nas mansões celestiais? Mas, nesse caso, qual a sua culpa? Pois não foi Deus quem as jogou ou fez nascer nesse ambiente privado de todas as possibilidades e meios para conhecer a sua lei? Igualmente, qual a sorte das almas das crianças que falecem antes de terem podido fazer o bem ou o mal? Serão fixadas nas mansões das almas felizes? Mas, nesse caso, porque esse favor ou graça a quem nada fez para merecê-la? Vejamos, por fim, outra equação que desafia, igualmente, a mais astuciosa sofística e sabedoria de todos os doutores da lei, presentes e futuros. É a que se refere ao dogma, cujas presunções afirmam que Deus criou um céu de felicidade eterna para uns e para outros criou um inferno de sofrimentos eternos. Consideremos então o dito problema. Deus é onisciente? Ou seja, Deus conhece o futuro? Não há dúvidas, conhece. E nisto, todas as religiões estão de absoluto acordo. Mas, então, sendo assim, Deus, quando cria as almas, os seus filhos, ele já antecipadamente tem ciência integral e absoluta quanto ao rumo ou diretriz moral e espiritual que cada um seguirá no futuro, durante a sua caminhada na vida planetária. Ou seja, Deus, para quem o futuro é um fenômeno presente, ao criar as almas, sabe desde logo quais as que, pelo seu procedimento, vão fazer jus às aventuras do céu e quais as que irão para o inferno. Esta conclusão assenta numa lógica absolutamente irrefutável. Ou então, Deus não seria onisciente. Porém, aqui surge uma conclusão formal que destruiria por completo o grau infinito dos atributos de bondade e justiça divinas. É que teríamos um Deus infinitamente bondoso e justo a criar almas, umas já previamente agraciadas com o privilégio de irem para o céu, e outras já previamente condenadas a irem para o inferno. Pois ele não conhece o futuro de todas elas, sem o menor equívoco, pois ele, por conseguinte, como solucionar este paradoxo sem desarticular, sem quebrar a linha vertical dos seus atributos divinos de bondade e justiça, os quais, por serem infinitamente perfeitos, de nenhum modo podem assumir expressões ou atitudes de parcialidade? Em face de semelhantes incongruências, indagamos: onde está a sabedoria teológica das igrejas ortodoxas,
que seja capaz de resolver estas equações relevantes sem reduzir a pó, cinza e nada os dogmas do céu, inferno e Satanás? As premissas que deixamos anotadas envolvem concepções morais e espirituais que dizem respeito aos problemas máximos da vida e da morte. Porém, os absurdos em que as igrejas dogmáticas envolveram semelhantes incógnitas estabeleceram um acentuado conflito moral contra a lógica e o bom senso, cujo resultado tem sido a causa de milhões de indivíduos se declararem ateus e materialistas. Meus irmãos, palavras finais do autor. Finalizando este capítulo, resta-nos dizer o seguinte: tremendas são as incógnitas que acabamos de comentar, porém, tais problemas são facilmente decifráveis se estudados e definidos à luz do Espiritismo, sem ideia preconcebida. Todas essas incoerências se transmudam em equações de perfeita concordância e sabedoria, nas quais o amor, a ciência e a justiça divinas surgem ao nosso entendimento sob refulgências de tão surpreendente equilíbrio e perfeição moral que a nossa alma sente-se comovida e deslumbrada pelo resplendor de tanta luz. E esta luz é um facho divino destinado a iluminar todas as consciências. No entanto, isto exige tempo. Porém, tempo vós o tendes em demasia. É o infinito da eternidade. Por conseguinte, o vosso livre-arbítrio tem às suas ordens 1 século, 100 séculos, 1 milhão de séculos. Pois não credes que a alma, o espírito é imortal, é eterno? Então, não é preciso ter pressa. Chegará o dia em que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das confusões transitórias em que laborais. Ficai tranquilos, Deus não tem enjeitados. Viveis na vida eterna, e como a eternidade não se atém a relógios nem calendários, o autor deste livro, abraçando-vos com efusiva alegria, despede-se de vós, dizendo apenas: meus queridos irmãos, sábios teólogos, até logo. Fecha aspas. Este artigo foi escrito no ano de 1956, há aproximadamente 65 anos. Meus amigos, que Nossa Senhora brilhe sempre no vosso coração querido. Até a próxima oportunidade, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam felizes e não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja.